Olá pessoal, eu torço para o São Paulo, mas esse chapéu me foi dado com muito carinho pelo professor Adriano, e é um chapéu, ele não é do Santos, ele é do Ceará, embora pareça muito com o Santos, né? E o Santos eu não gosto, eu gosto do Santos, mas não gosto mais por conta do Pelé, que pouco cara nojento. E não vamos falar sobre isso, que daria um livro aquele porcaria que não é um ser humano. Acaba sendo, desculpe, eu que defendo tanto os direitos humanos, ele é um ser humano, mas precisava passar por um processo de educação para se tornar gente. Ele não é gente, ele é um ser humano, mas não é gente. Mas não é disso que eu quero falar agora. Quero falar de um assunto bem interessante e lembrar da minha mãe. Ai, ai, ai. Engraçado, vem agora ao caso. Eu sempre condenei a corrupção, sempre. Eu tenho escrito artigos sobre isso, falando de corrupção. E como eu defendo algumas obras do governo Lula, alguns idiotas são tentados a dizer que eu defendo corrupção. O governo Lula não foi só corrupção, também não foi só coisa boa, como nenhum governo é. Então, agora eu me lembro da dona Rosa. Eu uma vez lendo um jornal lá em Manaus, e falando mal dos corruptos. E a mamãe vai e diz pra mim, como tu fica falando mal dos corruptos se tu tá no meio deles? Caramba, o mundo quase que desaba sobre a minha cabeça, né? Coitada, mas é a ignorância da minha mãe, que é a ignorância de milhões de brasileiros hoje. Às vezes a Júlia me pega aqui, eu fico chateado com ela, com algumas coisas, que aí eu vou ter que explicar. Depois que eu explico, ela entende, e não só a Júlia, mas outras pessoas que me pedem explicação assim. Não que eu seja o explicador de tudo, eu não sou dono de verdade, eu erro muito também e não sei nada na vida. Mas quando se trata desses assuntos jurídicos, eu tenho já uma vivência de 30 anos e muita leitura. Então a gente vai pegando algumas coisas assim que pode explicar. Então daí eu fui explicar para minha mãe. Mas mamãe, eu não estou no meio deles. Mas como não? Tu fala com o governador, processo governador, tu processo prefeito, secretário, tu faz isso, tu faz aquilo, tu briga com desembargador, tu fala mal de todo mundo, como é que tu não tá no meio deles? A senhora disse bem, eu falo mal de todo mundo e faço o meu trabalho, mamãe. Mas é o seguinte, a senhora tem que entender, e aí isso vai. Claro que eu estou dizendo para vocês para que vocês entendam. O sistema político, jurídico-político é muito complexo. Aquilo, quando eu estava em Manaus, eu fazia uns trabalhos e o Ministério Público, quem está na ponta lá, faz o melhor trabalho, melhor não, inicia alguns trabalhos e eu fazia isso lá em Manaus. Especificamente, Manaus, Roraima, onde eu trabalhei quando eu era procurador da República. Hoje eu já estou num nível mais alto, assim, alto não, hierarquicamente diferente na carreira. Sou procurador regional, já expliquei num outro vídeo isso aí. Então, eu dizia para a mamãe, mamãe, eu não estou no meio dele. O fato de fazer esse trabalho não significa que eu estou no meio deles. E há um sistema todo. Eu faço esse trabalho aqui, como procurador da República. O meu trabalho tem recurso para os meus pleitos. Mesmo que um juiz conceda o que eu peço, vai ter um recurso para o tribunal. E aí já seria um procurador regional que iria opinar e o tribunal a decidir, um tribunal regional federal. Como eu sou do Ministério Público Federal, então seria um tribunal regional federal. Caso isso não, as pessoas não se contentem com aquela decisão, elas podem recorrer para o STJ, que é um outro tribunal onde estão os subprocuradores gerais da República e os ministros do STJ. Caso ainda haja questão constitucional, não seja só legal, mas haja uma questão constitucional de fundo, você ainda pode ir para o Supremo, onde está o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo.
É assim que funciona, dona Rosa. Então, o seu filho não pode acabar com a corrupção sozinho. É toda uma engrenagem, todo um sistema para punir isso aí. Então, quando eu reclamo porque eu gostaria de ver a corrupção extirpada. Quem não gostaria? Eu sempre trabalhei nisso, buscando o fim da corrupção, mas a corrupção faz parte do ser humano. Agora tem gente fraudando as licitações para comprar remédio. Tem bandido em todo canto, em todos os lugares. É impossível não haver. Não, a história tem demonstrado que é impossível não haver bandido. Vai sempre haver. Todos os países, aquele que as pessoas glorificam tanto como Suécia, Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra, todos têm corrupção. Agora Israel, o primeiro-ministro está sendo julgado por corrupção. Todos têm corrupção. O que acontece deles em relação ao Brasil? Eles conseguiram diminuir o número de casos de corrupção, vamos dizer assim. Mas não acabaram com a corrupção. A corrupção continua em todos os países. O que a gente tem que lutar é para diminuir o número de casos de corrupção, mas extirpar a corrupção é quase que impossível. Então eu fiz esse primeiro vídeo, vai ter mais uns 3 ou 4 na sequência, para não ficar tão longo nesse primeiro vídeo, sobre corrupção, sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o presidente atual e o PGR oferecendo o cargo, sobre o ministro ter mantido silêncio no depoimento dele, o Moro, sobre aquele tal de ex-juiz Moro, que negou tudo aos acusados e agora está querendo todas as garantias que ele negou aos acusados, ele quer para ele agora. E finalmente vamos falar do presidente atual e as fake news, mas serão outros vídeos para não ficar tão longo. É isso aí, pessoal, até daqui a pouco, tchau!